Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, terça-feira, 16 de junho de 2020, a nossa agenda de leitura da lição 12 da classe dos jovens se intitula As Cidades de Refúgio. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Números, capítulo de número 35, do versículo 9 ao versículo 34. Como é um texto um pouco extenso, eu vou estar lendo até o versículo de número 11, que já vai dar o entendimento sobre a nossa leitura de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades, que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida, que ferir alguma alma por erro. Queridos, na leitura de ontem nós vimos a instituição e o estabelecimento das cidades dos levitas. 6 das cidades entregues aos levitas deveriam servir e exercer a função especial de cidades de refúgio para israelitas e para estrangeiros. Uma vez que a lei de Deus prescrevia a pena de morte nos casos de homicídio, os parentes da pessoa assassinada poderiam procurar vingá-la. No entanto, como Deus sabia que alguns homicídios não seriam intencionais e algumas pessoas seriam acusadas falsamente de assassinato, ele estabeleceu essas cidades como refúgio, onde uma pessoa acusada desse crime poderia permanecer em segurança até ela ser julgada. Deus também definiu critérios para distinguir, para diferenciar entre homicídios intencionais e não intencionais. Um homicídio era considerado intencional, ou como nós conhecemos, um crime doloso, quando uma pessoa morria em decorrência de ter sido atingida por uma arma mortal, como um instrumento feito de ferro, pedra ou madeira, ou por um objeto lançado contra ela com a intenção de feri-la. O homicídio também era doloso quando a vítima era golpeada ou empurrada com violência. A morte podia ser considerada acidental, ou como nós conhecemos, o homicídio culposo, quando a pessoa era atingida por um objeto que não havia sido lançado contra ela ou quando não havia intenção de ferir. Mas aí cabia à congregação de discernir o tipo de homicídio em cada caso. Quem fosse culpado de um homicídio intencional devia receber a pena de morte. No entanto, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente podia buscar proteção em uma dessas cidades de refúgio, onde devia permanecer até a morte do sumo sacerdote. Contudo, o indivíduo nessa situação que deixasse a cidade de refúgio podia ser morto pelo vingador de sangue ou por um parente da pessoa que tinha sido assassinada por ela. Os últimos versículos desse capítulo 35 do livro de Números reforçam para nós pontos explicados anteriormente na palavra de Deus. Em primeiro lugar, o homicídio não devia ser considerado levianamente. Todo aquele que mata outra pessoa merece morrer. No entanto, a pena de morte também não devia ser aplicada levianamente. Era preciso haver mais de uma testemunha do crime para que essa pena pudesse ser aplicada. Em segundo lugar, nenhum homicida de crime doloso ou culposo poderia ser resgatado. Os ricos não poderiam usar o seu dinheiro para escapar das consequências de seus crimes. E em terceiro lugar, quando um indivíduo buscava proteção numa cidade de refúgio, não era possível pagar resgate para que ele pudesse voltar para casa, antes da morte do sumo sacerdote. O propósito central dessas prescrições era proteger a terra da contaminação provocada pelo derramamento de sangue inocente ou pela falta de justiça. Deus abençoe a sua vida
Até a próxima oportunidade, assim que Deus permitir.